Um dia eu acordei bem cedo e eu decidi que eu não ia ficar em cima do muro, que eu ia me entregar de verdade. Jesus sempre tocou no meu coração. Eu sempre senti isso muito forte. Mas até então não tinha me entregue e um dia eu decidi me entregar 100% e que não ia ficar em cima do muro. Meu nome é Ricardo, eu tenho 42 anos e eu vivi um novo começo. Minha história, antes de ser cristão, de verdade, eu vivi em Florianópolis, estava separado de um relacionamento há uns 4 anos, tinha um bom emprego, uma casa legal, achava que estava tudo bem, mas eu vivia uma vida muito vazia. Eu tinha um vazio interior muito grande e eu não tinha ideia do quanto de coisa de errado, de quanto pecado tinha na minha vida. Eu era o tipo de gente que dá a impressão que está tudo certo, está tudo bem, mas no fundo eu realmente vivi uma vida muito vazia. Quando veio a pandemia, isso ficou muito evidente porque a gente começou a trabalhar em casa, eu comecei a trabalhar remoto, veio a solidão, enfim, várias coisas. E eu resolvi me mudar de Florianópolis para São Francisco do Sul, que é onde minha mãe mora, ela tem Alzheimer. E resolvi morar lá com ela e aliviar um pouco a pressão da família, no cuidar da minha mãe, ajudar um pouco. E isso não foi uma decisão direta, isso começou a acontecer naturalmente, mas já ali certeza que já foi um chamado de Deus para me tirar do meu lugar. E o que aconteceu quando eu comecei a frequentar mais a casa da minha mãe e acabei entregando meu apartamento, acabei morando lá, foi que eu fui obrigado a enfrentar vários traumas que eu tinha com a minha mãe. Eu enfrentei várias batalhas de família que eu não sabia que estavam acontecendo. Muita coisa veio à tona, as coisas começaram a ficar muito difíceis, complexas. E a minha mãe teve 10 filhos, ela engravidou 13 vezes. Eu tive um irmão que faleceu com 6 meses de idade e outras 2 vezes ela teve aborto espontâneo. E meu pai era alcoólatra a minha vida toda. E então todo esse processo de infância é uma forma que o inimigo usa para desestruturar a família e gerar uma série de traumas na tua vida. E nesse período que eu passei lá, e eu tinha que acordar de madrugada, levar minha mãe no banheiro, e brigas de família e tudo isso, eu comecei a olhar para dentro e fui obrigado a confrontar todo esse processo. Então, eu sei que não é fácil criar 10 filhos, eu sei que, enfim, mas a minha infância foi bem complicado com a minha mãe. A gente tinha uma distância muito grande. Minha mãe, ela praguejava muito, ela me amaldiçoava. E eu era o número 8 dos 10. Então todo esse processo durante o tempo que eu cuidei da minha mãe, aquela fragilidade, e ela precisar de mim para ir até no banheiro, tudo isso me fez eu olhar para dentro e reconciliar muitas coisas com ela. E nesse período a vida começou a ficar mais difícil, a vida começou a me espremer, e eu acabei procurando algo que me ajudasse. Influenciado por algumas personalidades na internet e que falavam sobre negócios e várias coisas, eu comecei a ler a Bíblia. E eu lia um pouquinho todo dia e Jesus sempre ardeu no meu coração. Eu fui católico durante muito tempo. E só para fazer um parênteses aqui, nesse período que eu tive mais próximo da minha família, cuidando da minha mãe, eu comecei a perceber o quanto a minha família estava destruída, quanto quase nenhum dos meus irmãos tinha casamento, ou separado, ou não tinha casado de verdade, como foi o meu caso, que viveu junto durante anos. Doença, meu pai morreu de acidente de carro com 70 e poucos anos, foi alcoólatra. Então, quanto a minha família estava destruída, eu comecei a perceber sintomas muito sérios na minha família de forma generalizada. E
um dia eu acordei bem cedo e, mesmo lendo a Bíblia, eu decidi que mesmo lendo a Bíblia, as coisas não tinham melhorado muito. Um dia eu acordei bem cedo e eu decidi que eu não ia ficar em cima do muro, que eu ia me entregar de verdade. Jesus sempre tocou no meu coração. Eu sempre senti isso muito forte. Mas até então eu não tinha me entregue, e um dia eu decidi me entregar 100% e que não ia ficar em cima do muro. E aí você pensa que a vida melhorou, ela ficou um pouco mais difícil. Porque daí o mundo se voltou contra mim. E eu comecei a me descolar de um monte de coisa que eu fazia errado. Meu relacionamento atual terminou. Minha vida toda teve que ser renovada, até roupa eu tive que jogar fora. Camisetas com símbolos, com coisas, livros, músicas que eu ouvia. Tudo, eu tive que descolar completamente do mundo. Eu estava atormentado com aquilo, eu não conseguia mais viver daquele jeito. E tudo ficou assim, nossa, uma caminhada bem difícil. Eu vivi dias de deserto. E um dia eu clamei a Deus, eu cheguei num platô, eu não conseguia sair dali. E aí eu tinha acordado às 6 da manhã. E tinha um cara que fazia live sobre negócios e ele falava muito sobre Deus e o Espírito Santo falou comigo: assiste o Kaiser. Eu olhei no relógio, eram 6:01 da manhã, a live dele começava às 6:01. E eu falei para mim mesmo, eu não vou assistir, eu não quero saber nada de negócio, eu preciso de outra coisa, eu preciso salvar minha vida. E Deus falou para mim: assiste o Kaiser. E aí eu assisti o Kaiser. E em 5 minutos de live do Kaiser, alguém fez uma pergunta para ele sobre maldição hereditária. E aí o Kaiser falou: se você quiser aprender sobre esse assunto, você tem que ver os vídeos da pastora Tânia, você tem que conhecer a pastora Tânia Teresa. E aí eu senti que era aquilo que eu tinha que ouvir, que aquela resposta era para mim. Naquele instante eu entendi que eu tinha que aprender sobre aquilo e eu saí da live e eu fui pesquisar sobre a pastora Tânia Teresa e eu fiquei aquela manhã inteira vendo os vídeos dela e eu assisti o testemunho dela chorando a manhã inteira. E eu comecei a aprender sobre esse assunto, aprender a como me libertar minha família e como eu podia sair daquele enrosco, daquele processo. O mundo estava me espremendo e Jesus estava me oferecendo uma saída. Eu fui o primeiro a me inscrever no Seminário Intensivo de Cura e Libertação, o SILC, que abriu e era bem próximo de onde eu estava, que abriu presencial, era em Joinville. Lá eu fui batizado. Tudo isso aconteceu entre julho do ano passado e hoje, então eu decidi me converter exatamente há 1 ano atrás. E eu me batizei em dezembro do ano passado, de 2020. Do Silk, eu comecei a aprender um monte de coisa nova, comecei a aprender a ler a palavra, comecei a verdadeiramente me libertar, me descolar do pecado, aprender sobre as leis de Deus, aprender sobre obediência, aprender que Satanás tinha me influenciado muito no sentido de ser independente, de sair cedo de casa e um monte de coisas, só que disfarçado de independente eu fui muito rebelde. E esse é um pecado que destrói a tua vida, que te faz fazer coisas que são difíceis de voltar atrás. E lá no CIO que eu conheci a Luciana, que é a minha noiva, e de lá pra cá, próximo do Natal, foi a primeira vez que eu vim para Ribeirão Preto, a gente começou a se aproximar e ela começou a me ensinar muitas coisas. E dessa amizade, dessa coisa, de eu ajudar ela com as coisas dela, do canal, e ela me ajudar com ensinamentos e tudo mais, a gente começou a desenvolver esse relacionamento e a gente está noivo. E Deus faz as coisas de jeitos que a gente não imagina, mas Ele está no controle de tudo. Eu realmente vivi um novo começo. E na igreja, numa igreja protestante, numa igreja crente, ser cristão de verdade, eu não fazia ideia
dentro de um culto, estar num culto e sentir as pessoas, a música, o Espírito Santo e o louvor de verdade. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida, eu nunca tinha passado por isso. E sentido o Espírito enquanto você louva, enquanto você ouve a palavra, e essa atmosfera de uma igreja cristã de verdade que louva o Senhor. Isso é uma coisa que eu não imaginava como é que era, e sentir isso, e estar dentro de uma igreja de verdade, e ter vontade, e ter ânsia por assistir um culto, e sentir o Espírito, ouvir a música, louvar, e daqui a pouco tem alguém gritando glória a Deus do teu lado, e alguém falando em língua, você se sente grande, você se sente com aquilo crescendo dentro de você. Isso é uma coisa que você não consegue em outro lugar. Nos outros lugares que eu fui, em outras doutrinas e mesmo na Igreja Católica, você não sabe o que é isso. Você não consegue sentir isso como você consegue sentir numa igreja cristã de verdade, como eu senti aqui na Lagoinha.